Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje sobre o livro que é O Espiritismo. Nós vamos tratar do tema Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Pois é, às vezes as pessoas não conseguem se convencer de um fenômeno mediúnico mesmo vendo. E aí, vamos para o nosso diálogo. Eu vou lendo e comentando aquilo que eu compreendo e vocês, por favor, escrevam também as colocações de vocês para enriquecer o nosso estudo. O que os incrédulos desejam ver, pedem e, na maioria das vezes, não se lhes fornece são os fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé, ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer. Bom, a pergunta foi toda no sentido de que algumas pessoas são incrédulas mesmo vendo, e outras são incrédulas por não conseguirem ver. Né? Quando alguém diz assim, eu sou médium vidente, eu vejo os espíritos, aí a outra pessoa diz, eu não vejo nada, eu acho que isso é mentira sua, não existe porque eu não vejo. Então tem pessoas que vendo não acreditam, e tem aquelas que não veem e não acreditam. Lógico que a que não vê faz muito sentido não acreditar, mas e aquelas que veem e mesmo assim ficam incrédulas? Como pode ser isso? Bom, vamos ver a explicação de Kardec. É simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem e a espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aqueles que mais desejais, aquele que mais desejais será, talvez, precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros, e o que quereis se apresentará, quando menos o esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo a fazer tal ou qual coisa, para com vagar observá-lo à sua vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal. Espera-as e colhe-as na passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. É erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé, aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo? Dizem que o que viram nada prova. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma por isso. Deixemo-las à margem, por não querermos com elas perder nosso tempo. Vou dar uma pausa por aqui porque a resposta é longa e aí vamos comentar. Tem pessoas que mesmo vendo não acreditam. E aí eu lhes pergunto, conforme Allan Kardec coloca, adianta chamar essas pessoas para ir ao centro espírita, para presenciar um fenômeno espírita? Não, não adianta. É melhor até que elas fiquem fora desses ambientes para não perturbar a ordem natural, né, o andamento das coisas. Outro ponto interessante que ele coloca aqui é da boa fé. Quem quer acreditar tem boa fé, boa vontade de acreditar. E quem tem fé é outra coisa. Quem tem fé é aquele que já acredita no fenômeno, é aquele que sabe que a vida continua após a morte. Então, nessa distinção,
é interessante a gente perceber que quem tem fé é bem-vindo às reuniões, já acredita, pode até já ter evidenciado algo ou não. Quem tem boa fé tem o interesse em acreditar, não acredita ainda, mas se visse algum fenômeno e no uso do raciocínio poderia chegar à conclusão de que é, realmente existe. Mas se nessas pessoas de boa fé, de boa vontade, fossem e mesmo vendo, ainda assim negassem a evidência dos fatos. Então, é nesse sentido também que Allan Kardec recomenda que essas pessoas mais céticas precisem de mais tempo de vida, de observação, que as coisas aconteçam de forma natural e não provocadas, para que as pessoas possam ir se desmontando dos seus preconceitos para perceber que o mundo espiritual existe. Vamos lá. Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer por terem de ferir seu amor próprio com a confissão de se haverem enganado. Que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem, tanto quanto quiserem, que nada viram, e mesmo que nada se pode ou se quis mostrar-lhes. Ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Quem de boa fé deseja observar deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda a ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Essa condição é também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haverem formado levianamente a sua convicção. Disponde vós de tal paciência? Não, e direis por falta de tempo, então não vos ocupeis, não faleis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Bom, essas últimas colocações têm a ver um pouco com aquilo que eu falei, né? Se a pessoa até quer participar para ver se é verdade ou não, mas mesmo assim se nega sob a presença dos fatos, então deixemos essas pessoas no canto delas, que elas consigam, com o passar do tempo, se ligar mais a esse lado o humano, que é o lado espiritual, e que precisa de tempo para a pessoa amadurecer e se libertar de preconceitos. Cada pessoa pode trazer em si preconceitos iguais ou diferentes, e são justamente esses preconceitos que impedem a pessoa de ir além. Nós vemos na sociedade preconceitos de diversas formas, preconceito de pessoas contra pessoas tatuadas, preconceito de pessoas que seguem religiões diferentes da deles, preconceito de pessoas por cor de pele, por altura, por peso. Enfim, são diversos os tipos de preconceito. E o que liberta uma pessoa do preconceito é a informação. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter acesso à informação para poder pensar logicamente e, a partir daí, abandonar ou querer abandonar o seu preconceito. Tal é esse o caso das pessoas que não conseguem acreditar no espiritismo. Elas precisam de tempo para se libertar do seu preconceito, do seu pré-julgamento. Gostei do estudo de hoje. Eu peço a vocês que cliquem em gostei também para colaborar com o canal, compartilhando esse estudo com mais pessoas e se inscrevendo. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo estudo.